Eu te pergunto assim, óbvio, tu já estudava esse mercado, né, do Gen Z, dos millennials antes, mas tu sentiu uma obrigação de estar olhando mais isso a fundo, assim, Sim, tipo, pra realmente trazer um conteúdo com certeza. porque eu te conheço como jornalista, né, cara? Então eu sei que tu vai a fundo no assunto, mas eu tô te perguntando até pra galera entender isso. Uhum. Não é só a galera te mandando ali os assuntos, né? Tu Não. realmente pesquisa sobre essas gerações, né? Sim. E como é essa pesquisa, assim, Jô? Então, eu sempre falei sobre a vida adulta, né? Eu Uhum. gosto de refletir sobre a vida adulta, de prestar atenção nas pessoas. Eu sempre fui assim, é uma característica minha. Eu acho que até por isso que eu me formei em jornalismo, que eu Uhum. trabalhei muito tempo como jornalista. Mas especificamente nesse momento de gerações, foi isso. A gente começou. Eu acho que o primeiro vídeo sobre gerações que viralizou foi um que de fato foi uma dor minha, que um dia eu acho que eu tava vendo. é, Alguém falou tancar, dorama. Eu falei, gente, eu não sei mais nada disso. Exatamente, os E aí desenhozinhos de hoje, né? eu fiz um vídeo falando, gente, eu achei que eu ia ser o Serginho Groisman, o tiozão legal que conversa com a garotada até, sabe, sei lá que idade. De repente eu não sei o que é dorama, eu não sei o que é tancar, eu não sei se vê um dorama, se lê um dorama, E é legal sabe? porque tu vive esses nomes com os filhos do Rafa, né? Que Exato. ele Então já tem muita tem coisa que isso. eu fico assim, sabe? Tipo, eu Cara, não sei o que a pessoa quis dizer. E a conversa flui, a Uhum. conversa segue. Não, e tu Ou faz umas aquela cara coisas. de paisagem, não, eu te E entendo o que tá outras falando. coisas eu pergunto o que que é, e eles vão me ensinando, assim, a gente vai entendendo. Mas então, assim, o primeiro vídeo foi isso. Eu falei, cara, eu achei que eu não ia ficar pra trás. Mas é aquele clique que você fala, cara, eu sou a geração passada, o mundo não é mais feito pra mim. É O muito mundo não doido. é mais pensado pra mim. O Uhum, mundo agora tá. O olhar se voltou pra geração Z, que uhum. é quem vai ter o poder de consumo e quem vai consumir de fato as coisas para o jovem. Eu não Exatamente. sou mais o jovem. E tu vê também esse choque de gerações, né? Por exemplo, assim, a gente, né, que tem a mesma geração, né? O millennials, vamos dizer assim. Uhum, A gente correndo atrás, tendo 4, 5 empregos e fazendo milhões de coisas. E aí tu vê uhum, os caras, como na maioria das histórias que tu posta ali, uhum. 6 meses de trabalho pra poder curtir os É. outros 6 meses. E aí eu precisei me aprofundar mesmo, assim, quando começou essas histórias, antes mesmo até dessas histórias virem, a gente já falava sobre vida adulta, Uhum. gerações. Mas daí quando essas histórias começaram a viralizar e eu comecei a receber muitas histórias, eu falei, bom, eu preciso entender do que eu tô falando, Porque em algum porque momento vão questionar mais a fundo, exato, né? exato. E aí eu comecei mesmo, assim, reportagem, livro, conversar com outras pessoas. Então a gente começa a entender um pouco assim, assim, ainda engatinhando, Uhum. mas já com algum embasamento. Então, sim, eu tô sempre lendo alguma coisa, tudo que a gente fala ali, todos os vídeos que a gente fala ali sobre microaposentadoria, que a gente falou esses dias, enfim, os comportamentos dessa geração. Onde eu consigo pesquisar, quando sai uma nova tendência falando da geração Z, eu vou lá para entender o que que é. Eu tem um site mesmo que é o WGSN, né? Esse que a gente vira e mexe, eu vou lá para ver, porque é um site de tendências mesmo. Então, assim, para Que quem legal. faz produção de conteúdo é bem legal. Eles têm um blog, então eles falam muito sobre as tendências. E, claro, como todo olhar está voltado para a geração Z, eles fazem várias pesquisas sobre essa geração. Então, eu tô sempre lá. E aí, agora eu tô sentindo a demanda de começar a estudar as outras também, né? Porque a pessoa começa, e a geração X? E a geração Exato, porque Boomer? vem o questionamento que eles querem saber da deles, né? Exato, porque os milênios, eu sei, é o meu Uhum. comportamento, né? Por mais É que a nossa exista, vivência, né? é a nossa vivência, a gente consegue Nossos entender qual é o amigos. nosso comportamento. Mas quando você vai ali para a geração X, eu também, né, tenho a minha mãe, enfim, mas eu preciso entender qual é o recorte geracional, Exato. né? Os boomers têm mais disso, de serem os nossos avós, né? Ou, enfim, os nossos pais também podem ser boomers. Mas Cara, aí eu sou muito é Zé Ruela nesse negócio de geração, tá? boomers são, vamos pensar que os boomers, eu não vou, eu nunca sei de cabeça, a minha memória assim é de formiguinha Mas aqui. as datas, tu tá falando no caso, tá? As datas eu não vou saber direito, mas vamos botar assim de uma forma mais fácil para todo mundo entender. Vamos Tá, dizer assim, os boomers são os nossos avós ou a galera que tem os pais um pouco mais velhos. tá. Isso pra gente só botar um norte, a nossa idade gira em torno de 35 a 40. Isso. Então é quem vai ter uns 60 Os ali. millennials ali é quem nasceu de 81 a 96, Tá, é a tá? É gente. a É a gente, os gente, ok. millennials, tá? A geração Z é quem nasceu ali de 97 até 2012 ou 2010, se eu não me engano. Tá? Então Tá. aí temos um período. Depois vem a geração alfa e agora veio a partir desse ano a gente tem a geração beta, é quem vai nascer a partir desse O que ano. vai ter depois do beta? Ah, Porque alfa e beta já acabou, né? Eu não lembro de mais alguma mas coisa. deve ter o alfa. Ah, vai dar, o alfabeto vai vir, porque veio primeiro agora o alfabeto normal, agora vai vir esse alfabeto aí. Cara, tu falando disso assim, tipo. Tá, a gente já vê, a gente já vê um pulo dos boomers, né? Que é nossos avós Exato, que e era uma pais. geração muito rígida, Uhum. né? Uma geração que
normalmente ficava num emprego uma vida inteira. Exatamente. Construir uma carreira, a segurança, o guardar dinheiro, o comprar um imóvel, o ter. Eles foram uma geração muito de conquista do material, né? É a geração ali do pós-guerra. Então, você começa a querer ter o uma seu segurança, local. Exato. Né? Porque você não tinha essa segurança Sim. E depois dos boomers, a gente vem ali com a geração X, que é a geração também, alguns dos nossos pais, ali, a minha mãe e meu pai, por exemplo, meu pai é boomer, minha mãe é X. Então, também continua então minha mãe é X, minha mãe tá na idade da Carmen. Continua nessa rigidez, vamos dizer assim, mas eles já são um pouco mais flexíveis. Eles não querem criar os filhos com a mesma intensidade que foram criados. Exato. Então, isso assim, a gente vê muito, a geração X, por exemplo, é chamada de geração esquecida. Porque é meio que assim, se fala dos boomers, se fala dos millennials e a geração X ficou ali no meio, a pobre coitada. Mas também é uma geração que ela teve também uma rigidez, também sempre teve esse negócio do trabalho, que vem muito da geração anterior deles. Exato, pela criação. Mas daí eles já trazem pra gente uma criação um pouco mais confortável. Porque eles já conquistaram alguma coisa. E de falar pra gente ter um poder de escolha melhor. Exato. Aí eles falam pra gente o quê? Siga os seus sonhos. Exatamente. E aí quando a gente recebe... sonha muito. Exato, é isso que eu ia falar. E aí quando você recebe um leque de oportunidades, você não consegue fazer muita coisa com esse leque de oportunidades. É o negócio quando a professora fala pra sala assim, redação tema livre. É a pior coisa do mundo! Porque se tem um tema, você fala, beleza, o tema é... Vou falar disso. Quando eu crescer, eu quero ser. Tema livre, você não sabe. Então, pra mim, a geração millennial é tipo a redação tema livre. A gente ficou perdido. Tanto que chamam a gente da geração que tinha todo o potencial e desperdiçou todo esse potencial. Então, a gente meio que é a geração de perdedores, vamos dizer assim. A galera que não conquistou muita coisa, a galera que não tem muito dinheiro, a galera que tem burnout o tempo inteiro, a galera que só cuidou da saúde. Tem que estar se provando, né? Tem que estar se provando o tempo inteiro para as pessoas. A galera que foi procurar ajuda psicológica muito tarde. A gente não tem esse lance de terapia desde criança como tem a geração Z. Não, verdade. A gente eu pelo menos fui começar a fazer terapia com 30 e poucos anos. Eu fiz quando o pai e a mãe se separaram. Mas, tipo assim, porque eles se separaram, não Exato, porque o cara porque você fala, putz, eu quero cuidar da minha cabeça e ter uma outra visão de vida. Isso foi depois de velho, realmente. É muito louco, né? Então, assim, a gente é, sim, a geração do burnout. A gente vive pro trabalho. O trabalho é o centro da nossa vida. A gente tá sempre buscando algo. Ou a gente tá sempre errado também, né, cara? A gente se nunca... julgando o tempo inteiro, sabe? Nada do que a gente faz é suficiente. E claro que isso, a gente tem que olhar pra trás também, porque isso vem da nossa criação. Muito, pô. Do você não fez mais do que sua obrigação, do engole o choro. E engraçado que então, tu falando isso é todos. Sim. Tipo assim, quando a mãe falava assim, tu não é todo mundo, mas quando tu olha hoje, né, tipo, os assuntos, tu é igualzinho a todo mundo mesmo. E a tua mãe era igual a mãe de todo mundo também, sabe? E claro que daí você vai começando a olhar pra trás, a rigidez que o X, né, enfim, teve com o milênio, vem da rigidez que os boomers tiveram. A gente sabe foi o que eles não conseguiram tirar com o tempo, né? Exato, era uma geração que mal falava eu te amo pra alguém, né? É. Era uma geração super rígida. Enfim, daí a gente começa mais maleável. A galera aqui do X, e até alguns boomers também, mas é mais o X, são os pais dos Gen Z. Não são os millennials ainda. Poucos millennials são os pais dos Gen Z, por incrível que pareça. Quando eu descobri isso, que me deu um alívio. Não, faz sentido, porque se tu parar pra pensar, da geração do boomers pra geração do X, a gente já pode pensar que eles foram pais mais velhos. Exato. Porque é uma... Nós já somos muito mais velhos pais. É uma característica então, que tá acontecendo com todas as gerações. Que é não ter filhos ou ter filhos mais velhos. Porque você tá casando muito mais velho. As pessoas agora hoje casam depois dos 30. Imagina, se a gente pegar a galera boomer, tinha gente com 15 anos casada com filho. Exato. Sabe? Rafa, que idade foi o primeiro? 29. O Rafa, olha só, os 3 do Rafa são alfas. Então, os millennials são pais dos alfas. Cara, isso é muito doido, Os millennials são pais dos betas. E eu também não sei se vai ser bom isso, entendeu? Se eu for pai, eu vou ser pai de um alfa. Você vai ser pai de um beta. De um beta. Exato. Entendeu? Eu pulei uma geração inteira. Exato. Você entende? Então, assim, a forma de criar as crianças hoje
tá muito diferente. E aí eu fui conversar com um pesquisador de gerações, o Dad Schneider. Ele é incrível, ele produz conteúdo muito focado em geração Z e ele consegue mostrar esses conflitos entre gerações, ele dá palestra em empresa, ele é incrível. Eu conversei com ele, eu falei, tá, mas Dado, por quê? Por que a geração Z é tão... A gente acha que eles são tão displicentes, que não sabem trabalhar, que não sabem... O que aconteceu? Ele falou, são os pais. Os pais não souberam dar limites. Os pais não colocaram limites nessa galera. Mas, Jô, tu vê que... Aí eu quero ter o entendimento do teu estudo. Tu vê que essa falta de limites, ou essa... Por exemplo, igual a gente tá vendo que os pais estão indo pro exército com as crianças, pedir pra eles meu tirarem... alecrim dourado, né? Exatamente. Tu não vê que também é um pouco do que os pais sofreram lá atrás? Tipo assim, porra, meu pai era isso, era aquilo outro. Não, hoje se eu puder segurar no colinho até 35 anos, eu vou levar o meu menino. É um excesso de zelo, exato. É tipo, por que eu vou deixar o meu filho sofrer, entre muitas aspas, se eu não preciso, se ele tem uma casa, se eu posso prover. Só que daí, nesse movimento também, Kido, outras coisas você deixa faltar, né?